Olá, hoje é um dia trágico na história da América Latina. 50 anos, por volta das 6 da manhã, começa uma revolta da Marinha do Chile em Valparaíso. Diante dos insistentes rumores de golpe que vinham dos dias anteriores, o presidente Salvador Allende chega ao Palácio de La Moneda às 7h30 da manhã, acreditando que ainda tem condições de controlar a situação. Allende havia encontrado o novo comandante do exército, General Augusto Pinochet, 2 dias antes para anunciar a intenção de convocar um plebiscito sobre a transição para o socialismo, que era a sua proposta política. Allende confiava na lealdade de Pinochet. O general estava numa central de comunicações, de onde ordena o ataque terrestre ao Palácio de La Moneda. Às 8h30, as rádios de oposição divulgam apelos dos militares para que Allende renuncie. Ele faz o último de seus 5 pronunciamentos pelo rádio às 9h10 da manhã, quando se despede do povo chileno e diz estar pronto a dar a vida em resistência ao golpe, a pagar com a vida pela defesa de seus ideais. Trabalhadores de minha pátria, tenho fé no Chile e em seu destino. Superarão outros homens este momento cinzento e amargo em que a traição pretende se impor. Sigam vocês sabendo que mais cedo ou mais tarde, de novo se abrirão as grandes alamedas por onde passa o homem livre para construir uma sociedade melhor. Viva o Chile, viva o povo, vivam os trabalhadores. Estas foram as últimas palavras de Allende em público. Pouco depois, os tanques abriram fogo contra o Palácio de La Moneda, que também foi bombardeado pela Força Aérea Chilena. Allende se suicida para não ser preso. Pinochet rejeitou qualquer negociação. Disse que se desse um avião para Allende sair do país, o avião cairia. Se as forças conservadoras que apoiaram o golpe confiavam na tradição até então democrática do exército chileno, e que é uma democracia que era estável desde 1932, e esperavam uma devolução rápida do poder aos civis, Pinochet e seus cúmplices, ele só aderiu ao golpe 2 dias antes, tinha medo de ser preso. O grande golpista foi o almirante José Toribio Merino. Pinochet e seus cúmplices estavam dispostos a erradicar o comunismo do Chile. Pinochet impõe uma ditadura brutal que matou, entre mortos e feridos, 3.216 pessoas, torturou cerca de 40.000 e outras 200.000 fugiram do Chile. Na semana passada, eu participei de uma entrevista no Quarentena News, no Facebook, com os jornalistas Javier González e Gabriela Máximo, que fizeram uma série de reportagens para o jornal espanhol Nueva Tribuna sobre os 50 anos do golpe. Com base nesse resgate da memória, eu tento recontar esta história. Em plena Guerra Fria, o golpe teve apoio decisivo dos Estados Unidos. Desde a campanha eleitoral, o presidente Richard Nixon e o seu assessor de segurança nacional, o assessor de segurança nacional da Casa Branca, Henry Kissinger, conspiraram, tentaram impedir a posse de Allende. Durante o governo, financiaram sindicatos e entidades e movimentos golpistas, que receberam 8 milhões de dólares da CIA, Agência Central de Inteligência dos Estados Unidos. Os diálogos de Nixon e Kissinger na Casa Branca foram gravados e desclassificados pelo governo Bill Clinton depois da prisão do general Pinochet em Londres em outubro de 1998. O Brasil, na época do golpe, atravessava o período mais sombrio da ditadura militar. Era o governo do general Emílio Garrastazu Médici, que apoiou diretamente o golpe militar no Chile, foi o primeiro a reconhecer o governo Pinochet antes dos Estados Unidos, deu empréstimos ao novo regime e enviou agentes para ensinar técnicas de tortura aos chilenos. O embaixador Cândido Câmara Canto participou de reuniões com a junta militar para oferecer o apoio do Brasil e fechou a embaixada onde os brasileiros exilados no Chile, o Brasil estava sob a ditadura militar, então tinha muito brasileiro refugiado no Chile, no governo Allende, e não puderam se abrigar na embaixada. No Estádio Nacional de Santiago, transformado numa grande prisão, policiais chilenos perguntavam a agentes brasileiros que exilados da ditadura militar queria que matassem. Salvador Allende
sonhava em construir o socialismo pela via pacífica e democrática, através de eleições e do parlamento. Eleito em 1970 com apenas 36% dos votos, não tinha maioria parlamentar. Sua vitória foi confirmada pelo Congresso com o apoio do Partido Democrata Cristão. Houve várias tentativas de diálogo para fazer uma aliança. O presidente do Partido Democrata Cristão, Patrício Aylwin, que seria o primeiro presidente da redemocratização, alertou Allende que o partido não o apoiaria enquanto fizessem parte do governo grupos radicais como o Movimento de Esquerda Revolucionária, o MIR. A Unidade Popular, a aliança que elegeu Allende e governou com ele por 1001 dias, era formada pelos partidos socialista e comunista, o Movimento de Ação Popular Unitária, um partido menor, o MAPO, e o MIR, o Partido Comunista de Orientação Soviética, era contra a luta armada. Só entra na luta armada de 1983 a 1987 com a Frente Patriótica Manuel Rodrigues, que faz algumas ações espetaculares, inclusive tenta matar Pinochet, mas não abala o regime. O Partido Socialista tinha setores muito mais radicais a favor da luta armada e da tomada violenta do poder, sem que a esquerda tivesse a menor condição para isso, para enfrentar as Forças Armadas do Chile. Dias antes do golpe, o secretário-geral do Partido Socialista, Carlos Altamirano, faz um discurso extremado que só alimentou a sublevação militar. Allende chegou a advertir: parece que esse cara está contra mim. O Altamirano era a favor de preparar uma resposta militar para o que chamava de reação das oligarquias. Allende sempre rejeitou a luta armada e o uso da força. Em abril de 1971, a Unidade Popular recebeu quase metade dos votos em eleições municipais, fortalecendo o projeto pacifista e democrático de Allende. Uma visita do ditador cubano Fidel Castro mais atrapalhou que ajudou. Fidel chegou ao Chile em 10 de novembro de 1971 para uma visita de 10 dias e acabou ficando 23. Vai a Santiago, Antofagasta, Concepción, Iquique, Punta Arenas, Puerto Montt, Rancagua, Santa Cruz e Valparaíso. É a mais longa e mais controvertida visita de um chefe de Estado estrangeiro na história do Chile. Fidel teve reuniões com operários, camponeses, mineiros, estudantes e pescadores. 3 anos antes, Fidel havia alertado que prometer chegar ao socialismo pela via pacífica era enganar as massas. Tudo isso foi usado para alimentar o golpe contra Allende, que Fidel descreveu como revolucionário em palestra na Universidade de Concepción. O governo Allende fracassou totalmente, mas a violência da ditadura foi uma reação brutal. Depois do golpe, por iniciativa do diretor da Polícia Política chilena, a DINA, Coronel Manuel Contreras, os diretores dos serviços militares de informação da Argentina, do Brasil, do Chile, da Bolívia e do Uruguai se reuniram em Santiago em 25 de novembro de 1975 e criaram a Operação Condor. O objetivo era perseguir adversários políticos refugiados nos países vizinhos. Há uma estimativa de que até 60 mil pessoas tenham morrido durante a Operação Condor, pega as mortes da ditadura militar na Argentina, incluiu até o assassinato à bomba do ex-chanceler chileno Orlando Letelier. Nessa época morreram no Brasil Jango, Lacerda e Juscelino, e Brizola fugiu para os Estados Unidos. Contreras foi condenado pelo assassinato de Letelier, podia matar na América Latina, mas não nos Estados Unidos, por isso que o Brizola foi para lá. Um dos mitos da ditadura do general Pinochet é que o neoliberalismo econômico radical da Escola de Chicago produziu um milagre econômico no Chile. A média de crescimento sob Pinochet foi de apenas 1,6%, diz a reportagem de Gabriela Máximo e Javier Gonçalves. Os Chicago Boys equilibraram as contas públicas, encolheram a máquina do Estado com medidas draconianas, como repressão ao movimento estudantil e aos sindicatos. Salários foram congelados, os preços liberados, houve demissão em massa de 20% dos funcionários públicos e privatizações. Pinochet se orgulhava de ter aplicado o neoliberalismo antes de Margaret Thatcher e Ronald Reagan. O ditador perde um plebiscito, se não me engano, em 5 de outubro de 1988, e não disputa a eleição de 1989,
Em março de 1990, passa a presidência para o democrata cristão Patrício Aylwin, mas mantém o comando do exército por mais 8 anos. Pouco depois de voltar à vida civil, é preso em Londres em 16 de outubro de 1998. Quando Allende manda os assessores saírem do palácio na hora do golpe, se despede do advogado espanhol Juan Garcés, dizendo que os estrangeiros têm de sair para contar a história do golpe ao mundo. Este advogado entra com uma ação contra Pinochet na Justiça da Espanha em 1966. O juiz Baltasar Garzón decretou a prisão quando o general perdeu a imunidade e foi a Londres. Foi detido. Era o paciente inglês, como chamavam no Chile. Esse era o nome de um filme de sucesso na época, com Ray Fiennes e Christian Scott Thomas. E eu era o paciente inglês porque Pinochet estava em tratamento de saúde em Londres. Os motivos da prisão incluíam 94 acusações de tortura de cidadãos espanhóis, o assassinato do diplomata espanhol Carmelo Soria em 1975 e ainda acusações de conspiração para cometer tortura. A Suprema Corte do Reino Unido aprovou a extradição do ditador para a Espanha. A decisão de soltar Pinochet foi tomada numa conferência de cúpula entre a América Latina e a União Europeia, realizada no Rio de Janeiro em 28 e 29 de junho de 1999. Quando ficou evidente que o governo direitista, depois da Suprema Corte do Reino Unido aprovar, o governo direitista espanhol de José María Aznar tinha que pedir extradição e disse que não pediria. O governo democrata cristão de Eduardo Frei no Chile também não queria extradição. Então o ministro do Interior britânico, Jack Straw, autorizou a soltura alegando motivos de saúde. O general desembarcou no Chile no início de março de 2010, do ano 2000, e logo desceu da cadeira de rodas numa afronta à justiça. No Chile foi processado por 18 sequestros, 57 assassinatos, chegou a ir ficar em prisão domiciliar, mas nunca foi condenado definitivamente. Alguns escândalos financeiros revelaram que tinha mais de 125 contas bancárias. Impune, Pinochet morreu do coração em 10 de dezembro de 2006. Como consequência do golpe, a maioria dos países da América, no golpe no Chile, a maioria dos países da América Latina hoje faz a eleição presidencial em 2 turnos, quando o primeiro colocado não consegue a maioria absoluta dos votos ou uma ampla vantagem sobre o segundo, em alguns países que não exigem mais da metade dos votos válidos. Assim, o presidente chega ao poder com um forte apoio popular da maioria, quando passa de 50%. Mas talvez o mais impressionante desse aniversário de 50 anos do golpe é que a extrema-direita venceu as últimas eleições chilenas para um conselho constitucional realizadas em 7 de maio deste ano. Quando o presidente Jair Bolsonaro foi ao Chile, elogiou Pinochet diante do então presidente conservador Sebastián Piñera, pegou mal. Mas o Partido Republicano de José Antônio Cast, claramente pinochetista, teve 35% dos votos. Por ele, não mudaria a Constituição de 1980, feita por Pinochet, que recebeu várias emendas no governo Ricardo Lagos para remover o entulho autoritário. A onda de protestos de 2019, Lagos chegou ao poder logo depois da volta de Pinochet, em março do ano 2000. Houve uma onda de protestos no Chile em 2019 e isto chegou a reunir 1.200.000 pessoas em Santiago contra as privatizações, a previdência privada, o ensino e a saúde privadas. Isso pressionou o presidente Sebastián Piñera a convocar um plebiscito sobre uma reforma constitucional. 78% votaram a favor de uma nova Constituição. Presidente Gabriel Boric, um ex-líder estudantil esquerdista moderado, se elegeu nesta onda no fim de 2021. Uma constituinte exclusiva fez um projeto de Constituição detalhista, antiliberal na economia e avançado talvez demais na questão dos costumes e nos direitos dos povos indígenas. Este projeto foi rejeitado por 62% dos eleitores chilenos em 4 de setembro de 2022. Foi uma derrota para Boric. O Conselho Constituinte, o novo Conselho Constituinte, dominado pela extrema-direita e a direita, que tem mais de 2/3 dos votos, podem fazer o que quiserem.
está preparando um projeto de Constituição a ser submetido à aprovação pelo voto popular num referendo em 17 de dezembro deste ano. O que essa crise constitucional e política revela é que, depois de 50 anos do golpe, o Chile ainda não fez um acerto de contas com a sua história. Se você gostou, assine meu canal no YouTube, leia o meu blog Globalização em Crise, me siga no Twitter, no Instagram, agora o X, né, no Instagram e no Facebook, onde eu colaboro com o Grupo Quarentena News. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau.